A quem essa lei se aplica? O artigo 1º dessa lei fala o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, ok? Tem que ser federal. Autarquias, inclusive as em regime especial. E das autarquias públicas, ou das fundações públicas federais. Então, a quem essa lei se aplica? A administração pública ela é dividida em direta, ok? E indireta. Quem é a administração direta? É a União, os estados, o Distrito Federal e o município, ok? União, Estado, Distrito Federal e município. Quem é a administração direta? As autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. A quem essa lei se aplica? Essa lei se aplica à União, na administração direta, porque ali é o governo federal sua secretaria, seus ministérios, né? E na administração direta, ela vai se aplicar às autarquias federais e às fundações públicas federais, ok? Então, é aí que essa lei vai se aplicar a esses servidores da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais, ok? Agora, vamos ao artigo 2º, que fala aqui do que é um servidor público e o que é um cargo público. É isso que você almeja, então você tem que entender o que é isso. O artigo 2, artigo 2º aqui, fala o seguinte: para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor. Olha essa imagem. Tem um homem sentado numa cadeira. Esse homem está investido nessa cadeira, está sentado nessa cadeira, a gente chama de servidor. Essa cadeira nós chamamos aqui de cargo público. E quando o homem senta nessa cadeira, ele tem atribuições e responsabilidades que ele tem que cumprir, ok? Então, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E cargo público são um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas ao servidor, ok? Então, bem tranquilo aí de entender. Bom, os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros, aí pode ser nato ou naturalizado, diferença nato que nasceu no Brasil, naturalizado aqui se naturalizou, são criados por lei, ok? Cuidado, que uma questão pode vir falar que os cargos públicos são criados por decreto. Não, eles são criados e extintos por lei, ok? Só a lei pode criar. Com denominação própria, tem um nome, e vencimento pago pelos cofres públicos. Então, são os cofres públicos que vai pagar ali o que você vai receber, ok? Para provimento em caráter efetivo e em comissão. Já já a gente vai falar da diferença dos cargos efetivos e cargos em comissão. Bom, o artigo 4º aqui fala, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo em casos previstos em lei. Então, você não pode trabalhar de graça para a administração pública, salvo se tiver um caso específico previsto na lei, aí pode, beleza? Artigo 5º, são requisitos, olha que está falando aqui, básicos. Se é básico, pode ser acrescentado. Para investidor em cargo público, nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, aquitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então, esses são os requisitos básicos para você ingressar em cargo público, ser investido em um cargo público. Mas, como eu falei, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Às vezes, a idade mínima não vai ser 18 anos, a idade vai ser lá 21, vai depender do cargo, ok? Então, isso pode variar, beleza? Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência e que são portadoras. Então, para uma pessoa portadora de deficiência, ela se tornar servidor público, tem que ser em um cargo com atribuições compatíveis com a sua deficiência, ok? Para tais serão reservados, isso aqui cai em prova, viu? Até 20% das vagas oferecidas no concurso. Cuidado, é até 20%, ok? Não é 20%. Até, pode ser menos de 20%, beleza? Nós falamos que os cargos públicos, um dos requisitos aqui é nacionalidade brasileira, mas estrangeiro pode ser servidor público? Pode. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas, olha aqui, estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei, ok? Então, professor, pode técnico e cientista ser estrangeiro, pode ser servidor público estrangeiro, ok? De acordo com as normas e procedimentos dessa lei, beleza? Então, se tiver um item assim, não é possível que o estrangeiro
ocupe cargo público, seja servidor público. Não, pode sim, ok? Professores, técnicos e cientistas, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante o ato da autoridade competente de cada poder. Cada poder vai dar provimento aos cargos públicos, né? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Mas aqui eu deixei o que é provimento. O provimento é o preenchimento do cargo público. Porque às vezes a gente não estuda a legislação, é a primeira vez que está tendo contato, e fica toda hora vendo essa palavra provimento, provimento, e se atrapalha. Mas é isso. O provimento dos cargos públicos é ocupar o cargo público. Ok? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Já já a gente vai ver que você vai fazer o concurso. Aí você vai passar no concurso. Aí você vai ser nomeado para o concurso. Se você não toma posse, você não se torna servidor. Você só se torna servidor quando toma posse do concurso público, ok? Então, vamos mais adiante. São formas de provimento, formas de ocupar cargo público. Nomeação, que é quando você for nomeado lá, que é a forma originária. Promoção, que é você ser promovido no cargo de classes. Ascensão e transferência, essas aqui foram retiradas dessa lei, ok? Readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nós vamos ver cada forma de provimento dessa, ok? Que é promoção, readaptação, reversão, que a gente vai ver aí em detalhes, beleza?